Eu me chamo Elias e aos 67 anos carrego um peso que nenhuma balança do mundo consegue medir com precisão. Durante 4 décadas, o meu horizonte foi resumido a 4 paredes de concreto frio e ao som metálico de um portão que se fechava pontualmente às 18 horas, marcando o fim de mais um dia desperdiçado. Hoje, quando olho para as minhas mãos marcadas pelo tempo, não vejo apenas a pele enrugada de um idoso, mas o rastro de um homem que destruiu o próprio futuro em 300 segundos de pura insanidade. Eu tive tudo o que um homem simples poderia desejar. Um lar, uma esposa que me amava e uma filha pequena que ainda cheirava a talco. No entanto, troquei cada abraço, cada aniversário e cada pôr do sol pela escuridão de uma cela úmida e solitária que me engoliu vivo para sempre. Muita gente acredita que a vida acaba apenas quando o coração para de bater, mas eu estou aqui para te dizer que a pior morte é aquela que acontece enquanto você ainda respira. Eu passei 40 anos sendo o fantasma de mim mesmo, assistindo ao mundo girar lá fora enquanto eu apodrecia por dentro, alimentado apenas pelo veneno do arrependimento amargo. Não estou aqui para pedir a sua piedade ou para inventar desculpas baratas sobre o que fiz naquela tarde chuvosa que mudou o rumo da minha existência. O meu objetivo é muito mais urgente e visceral do que simplesmente contar um drama pessoal. Eu quero que você enxergue, através dos meus olhos cansados, o abismo que se esconde atrás de um único momento de fúria descontrolada. Se você me ouvir com atenção, entenderá finalmente o preço real do seu orgulho. Antes que aquela terça-feira chegasse, meu mundo era feito de metal, graxa e o som rítmico de motores voltando à vida. Eu era um mecânico respeitado no nosso bairro operário, o tipo de homem que todos procuravam quando o carro tossia ou se recusava a pegar em manhãs frias. Minhas mãos estavam permanentemente sujas de óleo, mas a minha alma parecia limpa e leve como a brisa de domingo. Lembro-me vividamente do cheiro do café coado que minha esposa preparava logo cedo, preenchendo cada fresta da nossa casinha humilde com uma promessa de conforto. O som do chocalho da minha filha de 6 meses era a melodia que guiava meus passos cansados ao final de cada jornada de trabalho pesado. Eu era o centro de um universo pequeno, porém sólido, onde os problemas eram resolvidos com chaves de boca. Contudo, por trás daquela rotina de honestidade e força, existia um traço que eu confundia perigosamente com honra, o meu orgulho reativo. Eu cresci acreditando que um homem de verdade nunca abaixa a cabeça para ninguém e que o respeito deve ser mantido a qualquer custo. Essa necessidade de ser o pilar inabalável da casa me fazia ver qualquer afronta como um ataque pessoal à minha própria dignidade. Eu não sabia recuar. Para mim, dar um passo atrás era um sinal de fraqueza diante dos olhos alheios e de mim mesmo. Essa rigidez interna era como um vidro temperado, forte contra a pressão constante, mas destinado a estilhaçar em 1000 pedaços ao sofrer o impacto certo. Eu caminhava pela vida com uma confiança cega, sem perceber que carregava o combustível necessário para o meu próprio incêndio. Naqueles dias, o futuro parecia uma estrada longa e pavimentada, cheia de domingos ensolarados com churrasco no quintal e o crescimento lento da minha pequena menina. Havia uma sensação de segurança quase arrogante na forma como eu planejava as próximas décadas, como se o destino estivesse sob o meu controle absoluto. O ambiente operário onde vivíamos reforça essa minha imagem de homem íntegro. Alguém que protegia os seus com garras e dentes se fosse realmente necessário. Ninguém poderia prever que aquela normalidade seria arrancada de mim de maneira violenta por causa de um simples e banal contratempo. Eu era o senhor do meu destino, ou ao menos era nisso que eu acreditava piamente enquanto fechava a oficina naquela tarde cinzenta. Mal sabia eu que aquele seria o último dia em que eu sentiria o calor real de um lar.
A chuva caía fina e insistente naquela tarde de terça-feira, transformando o asfalto em um espelho negro e traiçoeiro que refletia as luzes fracas dos postes. Eu estava exausto, com o corpo pedindo o descanso do sofá e o abraço da minha esposa, enquanto o som rítmico dos limpadores de para-brisa contra o vidro era a única trilha sonora. De repente, um carro cortou a minha frente de forma brusca, forçando-me a pisar no freio com violência para evitar a colisão iminente. O meu coração disparou e o instinto de defesa aflorou como uma labareda de fogo que consome tudo ao redor. Eu buzinei, um som longo e carregado de frustração, esperando apenas um sinal de desculpa. No entanto, o motorista à frente parou o veículo no meio da via e gritou um insulto que feriu o meu orgulho. Em vez de ignorar a ofensa e seguir o meu caminho para casa, eu parei o carro, sentindo o sangue pulsar com uma força ensurdecedora nas minhas têmporas. A minha mão direita tateou o chão e encontrou o metal frio e pesado da chave de roda, um objeto que eu conhecia tão bem pela textura bruta. O cheiro de asfalto molhado misturado ao vapor do óleo diesel invadiu as minhas narinas assim que abri a porta, criando uma atmosfera densa e sufocante. Eu desci do carro com a mente nublada por uma raiva cega que eu nunca soubera que possuía. O que se seguiu foram 5 minutos de uma agressão brutal, onde o som seco de ossos quebrando se misturava ao barulho da chuva constante. Eu não via mais um homem diante de mim, mas um obstáculo. O último golpe foi seguido por um silêncio que pareceu congelar o tempo ao meu redor, deixando apenas o som da água batendo no metal frio. O outro homem estava caído, imóvel no meio de uma poça que rapidamente mudava de cor, tornando-se um vermelho escuro e viscoso sob a luz pálida dos faróis. O olhar de pavor absoluto que ele me lançou antes de silenciar para sempre ficou gravado na minha retina como uma cicatriz profunda que jamais fecharia. Naquele instante, o peso da chave de roda na minha mão tornou-se insuportável, como se eu carregasse o peso de todo o mundo em um único braço. A fúria desapareceu tão rápido quanto surgiu, dando lugar a uma sensação de vazio e de irreversibilidade. Eu soube, sem dúvida, que a porta da minha vida acabara de ser trancada. O silêncio que se seguiu ao último golpe foi a coisa mais barulhenta que já ouvi em toda a minha vida. Fiquei ali parado, com a chuva lavando o meu rosto, mas incapaz de limpar a mancha que eu acabara de carregar para a alma. Olhei para as minhas mãos e vi o sangue daquele desconhecido misturado à graxa preta do meu trabalho diário. Uma combinação que parecia selar o meu destino de forma definitiva. Naquele exato momento, a imagem da minha esposa pondo a mesa para o jantar atravessou a minha mente como uma lâmina afiada e gelada. Eu sabia que o prato de comida quente e o calor do nosso abraço de chegada haviam se tornado lembranças de uma vida que não me pertencia mais. O ar ao redor parecia ter sido substituído por um chumbo pesado e sufocante. Ao longe, o som das primeiras sereias começou a cortar a noite, inicialmente como um lamento fraco e depois como um grito estridente que anunciava o fim da liberdade. As luzes azuis e vermelhas começaram a refletir nas poças de água da rua, criando um espetáculo macabro que iluminava o corpo estendido no chão e o meu próprio fracasso. Foi ali, enquanto os policiais se aproximavam com suas vozes autoritárias e armas em punho, que eu entendi que a porta da minha casa tinha se fechado para sempre. Eu não era mais o Elias, o mecânico caprichoso, ou o pai dedicado. Eu agora era apenas um número, um réu, uma estatística de violência urbana movida pelo ego. A realidade desabou sobre os meus ombros com a força de uma montanha inteira de concreto frio e escuro. Quando o metal das algemas apertou os meus pulsos, senti um frio que não vinha da chuva, mas de um lugar profundo dentro do meu peito que nunca mais se aqueceria. O trajeto até a delegacia foi um borrão de luzes e sombras.
onde cada metro percorrido me afastava quilômetros da dignidade que eu levara anos para construir com suor. Eu olhava pela janela do camburão e via as pessoas comuns caminhando sob seus guarda-chuvas, alheias ao fato de que, em apenas 5 minutos, eu havia me tornado um estrangeiro. A culpa começou a roer as minhas entranhas como um ácido corrosivo. Enquanto a ficha caía, minha filha cresceria chamando outro homem de pai. Naquela cela inicial de isolamento, a solidão me abraçou com um rigor que eu jamais imaginei que pudesse existir. O primeiro ano na prisão foi um exercício de tortura mental lenta, onde cada segundo parecia durar uma eternidade de silêncio e concreto. Lembro-me do dia em que recebi os papéis do divórcio. O papel era branco, frio e cortante como uma lâmina de barbear contra a minha pele calejada. Junto com eles, veio uma única fotografia da minha filha, já começando a perder as feições de bebê que eu guardava na memória. Eu passava horas tocando aquela imagem com a ponta dos dedos sujos, tentando sentir o calor da pele dela através do papel amassado e amarelado pelo tempo cruel. A percepção de que eu não teria permissão para vê-la crescer, dar os primeiros passos ou ouvir a sua voz chamando pelo pai era um soco diário no meu estômago dolorido. Quando completei 10 anos de cárcere, a notícia da morte do meu pai chegou através de uma carta breve e impessoal entregue por um carcereiro indiferente. Não houve um telefonema, um abraço de consolo ou a chance de olhar o seu rosto pela última vez antes que a terra o cobrisse para sempre. Eu imaginei o velório, as cadeiras vazias onde eu deveria estar e o peso do caixão que eu não tive o direito de carregar sobre os meus ombros. O perdão que eu tanto queria pedir ficou entalado na garganta, transformando-se em um nó permanente de mágoa e remorso profundo. Naquela noite, o som das grades fechando pareceu mais pesado, como se cada tranca confirmasse que eu estava perdendo as minhas raízes. Eu era agora um homem sem pai e sem passado. Chegar ao 20º ano foi como atravessar uma névoa espessa que apagava as cores da minha identidade original de forma lenta e cruel. O espelho da prisão, uma chapa de metal polido e riscado, revelava um homem que eu mal conseguia reconhecer como sendo eu mesmo. Meus cabelos, antes escuros e fartos, agora eram fios brancos e ralos que moldavam um rosto vincado por cicatrizes invisíveis de amargura. Enquanto isso, o mundo lá fora se transformava em um lugar tecnológico e estranho que eu observava apenas por breves relances no noticiário da televisão coletiva da ala. Eu me sentia como uma engrenagem antiga e enferrujada, jogada em um canto escuro de uma oficina que não existia mais. A solidão não era mais uma visita, mas a minha única companheira. No 30º ano de isolamento, a dor assumiu uma forma nova e ainda mais devastadora através de conversas fragmentadas com outros presos e raros visitantes. Descobri por terceiros que a minha filha havia se casado e que na cerimônia o meu nome sequer fora mencionado como sendo o seu pai biológico. Eu havia sido substituído por uma ausência vergonhosa, um espaço vazio que ela preferia ignorar para construir a sua própria felicidade longe da minha sombra. Imaginei-a vestida de branco, caminhando em direção ao altar, enquanto eu permanecia sentado em um banco de cimento, cercado por muros altos. A realização de que eu era apenas um segredo sujo e esquecido pela minha própria linhagem foi o golpe mais duro que já recebi. O meu legado era apenas sangue. 40 anos depois, o portão da penitenciária se abriu para me devolver a uma liberdade que pesava muito mais do que qualquer cela de castigo. Saí para um mundo onde eu era um fantasma, um anacronismo caminhando entre pessoas que não tiravam os olhos de pequenas telas brilhantes em suas mãos. Eu não tinha uma casa para onde ir, referências de amizade ou um lugar onde a minha presença não fosse vista com desconfiança e medo.
Minhas mãos trêmulas tentavam entender como usar um smartphone pela primeira vez, sentindo-me um estrangeiro em um planeta que eu ajudei a construir, mas não habitei. A liberdade era um campo vasto e vazio, onde o silêncio da minha consciência falava mais alto. Eu estava livre das grades, mas continuava prisioneiro do meu próprio ego. Durante 40 anos vivi em um campo de batalha mental, onde o meu orgulho travava uma guerra perdida contra um arrependimento esmagador. No início, eu costumava repetir para mim mesmo que estava apenas defendendo a minha honra, que nenhum homem deveria ser insultado sem reagir, e que fiz o que qualquer homem de verdade faria. Eu me apegava a essa mentira porque era a única coisa que me impedia de desmoronar sob o peso da minha própria crueldade. Mas, à medida que os anos se transformavam em décadas, essa justificativa começou a soar como um eco vazio em uma caverna escura. Percebi que a honra que eu julgava proteger era apenas um ego frágil que exigia sangue para se sentir minimamente poderoso. Troquei o riso da minha filha por um conceito fantasmagórico. A emoção dominante em meus dias não era apenas a culpa, mas um vazio vasto e gélido que engoliu tudo o que eu um dia fui. Finalmente consegui enxergar o padrão que me aprisionou muito antes de as grades reais aparecerem. A incapacidade de permanecer em silêncio e o desejo tóxico de ter a última palavra. Passei a minha juventude construindo um muro de respeito através do trabalho árduo, apenas para derrubá-lo em minutos de loucura por causa de um xingamento banal em uma rua chuvosa. Eu sou o vilão da minha própria história, e aceitar essa verdade foi mais doloroso do que qualquer castigo físico que a prisão ofereceu. Olho para o meu reflexo e vejo o homem que matou não apenas um desconhecido, mas o pai que eu deveria ser. Aconteceu em uma tarde ensolarada, poucas semanas após eu ser finalmente devolvido ao mundo dos vivos. Sentei-me em um banco de madeira em um parque arborizado, apenas para observar o movimento das pessoas e tentar entender como a vida continuava tão vibrante sem a minha presença. De repente, meus olhos fixaram-se em uma mulher que caminhava não muito longe dali, segurando a mão de duas crianças pequenas que riam sob o sol. O meu coração, que eu julgava ter se tornado uma pedra fria na cela, deu um solavanco violento dentro do peito. Eu vi nela os traços exatos da face da minha esposa, misturados a uma versão adulta daquela bebê da fotografia amarelada. Era ela, a minha filha, vivendo uma vida inteira que eu só pude imaginar em sonhos. Eu a observei de longe, mantendo a distância segura que um condenado deve ter da felicidade alheia. Notei como ela sorria para o filho mais novo, um gesto de doçura que eu nunca tive a chance de proporcionar a ela porque preferi segurar uma chave de roda em vez de sua mão pequena. Para aquela mulher e para aquelas crianças, eu era apenas um estranho idoso. Um homem de aparência cansada e possivelmente perigosa, sentado à sombra de uma árvore. Foi nesse momento que a compreensão dolorosa me atingiu com a força de um veredito final. Os 5 minutos de fúria não tiraram apenas a vida daquela vítima. Eles mataram o Elias que deveria ter sido o avô daquelas crianças. O custo real foi ser apagado da memória. A lição que a vida me impôs através de 4 décadas de silêncio é tão simples quanto devastadora. O controle de um único minuto vale muito mais do que a liberdade de uma vida inteira. Frequentemente, acreditamos que reagir a uma ofensa ou não levar desaforo para casa é uma prova de força, quando, na verdade, é a maior demonstração de fraqueza que um homem pode cometer. A paciência não é apenas uma virtude passiva, ela é o seguro que pagamos para não nos tornarmos prisioneiros definitivos das nossas próprias mãos. Eu descobri, da maneira mais cruel possível, que bastam apenas alguns segundos de sangue quente para derreter todos os anos de suor e esforço que você levou para erguer. Não existe vitória real em um confronto que custa a sua paz.
Aprendi tarde demais que o ego é o senhor mais caro e cruel que existe, exigindo pagamentos que nenhuma conta bancária consegue cobrir. Nós vivemos em um mundo que nos incentiva a defender nossa suposta honra a qualquer custo, mas ninguém nos avisa que a verdadeira honra reside na capacidade de respirar fundo e seguir em frente diante de uma injustiça banal. Hoje, eu trocaria qualquer sensação passageira de vitória naquele asfalto molhado pelo simples direito de estar sentado à mesa com a minha família, ouvindo o som cotidiano das colheres batendo nos pratos. A verdadeira coragem não está em fechar os punhos para revidar, mas em ter o domínio próprio para manter as mãos nos bolsos. O preço da reação impulsiva é, muitas vezes, a perda total de sua dignidade. Talvez você esteja assistindo a isso agora e pensando que jamais seria capaz de fazer o que eu fiz, acreditando que existe uma distância segura entre a sua vida e a minha cela fria. Mas deixe-me dizer algo que os muros da prisão me ensinaram com clareza absoluta. O monstro da fúria não habita apenas em homens maus, ele dorme no silêncio de qualquer um que coloca o próprio orgulho acima da razão. Você já sentiu aquele calor súbito subir pelo pescoço quando alguém te fechou no trânsito ou te insultou sem qualquer motivo aparente? Esse é o exato momento em que o seu futuro corre um perigo real e imediato. Não cometa o erro fatal de acreditar que tem o controle da situação enquanto o seu sangue está fervendo. Tudo o que você ama pode ser arrancado em segundos. Eu saí daquela prisão, mas a verdade é que nunca deixei de ser um prisioneiro do homem que fui naquela tarde chuvosa. A liberdade que hoje carrego é uma sombra pesada, um lembrete constante de que o tempo não volta e de que o perdão às vezes é uma porta que trancamos por dentro. Se você ainda tem a chance de voltar para casa hoje, de abraçar quem te espera e de ignorar as pequenas afrontas do mundo, faça isso com toda a sua alma. Não permita que 5 minutos de fúria cega apaguem décadas de amor e de história familiar. Se hoje fosse o último dia para olhar nos olhos de quem você ama, você ainda daria tanta importância para aquele estranho que te ofendeu? O que você já quase perdeu por causa de um momento de raiva? Deixe seu comentário sincero e nos ajude.